Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube ou apoiador e doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o Coronel Lawrence Wilkerson. O Coronel Wilkerson é um coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e ex-chefe de gabinete do secretário de Estado Colin Powell. Coronel Wilkerson, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Bom, estar de volta com você. Agradeço a oportunidade. Qual é a sua avaliação sobre o que o governo dos Estados Unidos deseja neste momento em relação à sua guerra contra o Irã? Posso dizer isso em um parágrafo bem curto. Eles querem sair e querem sair com vitória, ou pelo menos com uma aparência dela. No momento, acho que esse é um desejo que não será atendido de forma alguma. Então eles estão refletindo sobre o que fazer e realmente não sabem o que fazer, porque a guerra foi iniciada sem qualquer estratégia, exceto para satisfazer o que Donald Trump considerou um pedido de Bibi Netanyahu que ele não ousou recusar. Agora, há muita especulação neste país sobre por que isso aconteceu, porque sua equipe, incluindo os militares, com exceção de Pete Hegseth, que não sabe fazer nada além de bajulação, não era muito favorável a essa guerra, se é que era favorável. Seu vice-presidente também não era, mas foi ignorado. E todos eles eram mais ou menos dissidentes, anulados por Bibi Netanyahu e seu cordão umbilical com Donald Trump. Então a especulação nesse país está fervendo agora sobre até que ponto Netanyahu está chantageando Donald Trump. E isso vai desde descobertas realmente atrozes no arquivo Epstein, se olhássemos de perto, até Bill Clinton sendo subornado, essencialmente coagido por Israel. O que sabemos com cerca de 95% de certeza durante o escândalo Monica Lewinsky, porque Israel sabia disso, tendo grampeado o Salão Oval. Portanto, esse é um problema real para os americanos neste momento, e está se intensificando a cada dia. A questão e a resposta para a questão. O que está fazendo Donald Trump parecer tão fascinado por Bibi Netanyahu a ponto de insistir nessa guerra tão prejudicial? Recentemente entrevistei o professor Marandi e ele disse que foi um dos delegados da delegação iraniana em Islamabad. Ele afirmou que durante as negociações, Vance e outros delegados dos Estados Unidos estavam constantemente ligando para os iranianos, supostamente para Washington. Mas o que o professor Marandi diz é que, na verdade, era para Tel Aviv e Netanyahu. Você acha que ele estava ligando para Netanyahu para pedir permissão sobre o que deveria dizer? Não tenho certeza se Trump estava envolvido. Eu não duvidaria dele. De nenhum dos dois, Bibi ou Donald. Mas eu sei que J.D. Vance estava. Sei que J.D. Vance estava reportando diretamente de Islamabad para Netanyahu ou para o governo dele. Suspeito que fosse o próprio Bibi, porque provavelmente ele não deixaria essa conversa ir para outro lugar. E no voo de volta, ele fez um relatório completo para Vance enquanto retornava aos Estados Unidos. Um relatório completo sobre toda a sequência de conversas com Bibi Netanyahu. Então o cordão umbilical agora tem uma espécie de ramificação que vai até J.D. Vance. Acho que ele está convencido de que seu futuro político será fortemente comprometido se não fizer isso. E tem um conselho diferente para ele, assim como para Tulsi Gabbard e vários outros na administração. Sua carreira política futura acaba se continuar a descer esse navio a fundir por muito mais. Porque eu espero plenamente que as eleições de meio de mandato devolvam o poder aos democratas em ambas as casas, os processos de impeachment começarão imediatamente. Eles já estão sendo redigidos por democratas no Congresso. Ro Khanna, da Califórnia, um congressista muito decente, na minha opinião, um homem muito bom, tem, é claro, suas questões políticas para lidar.
Mas trabalhei com ele quando estávamos tentando fazer com que os Estados Unidos deixassem de apoiar a Arábia Saudita naquela guerra cruel que travaram contra o Iêmen e os Houthis, e acabei conhecendo um pouco. Então acho que ele aprendeu a lição nesse sentido, e acredito que eles terão sucesso. Creio que Trump será escoltado para fora da Casa Branca por oficiais federais, tornando-se o primeiro presidente na história da República a ser removido com sucesso por meio de um processo de impeachment. Agora, Dick Nixon também foi removido dessa forma. Mas Nixon, quando viu os artigos de impeachment levados à Casa Branca para que ele os examinasse pelos líderes de seu próprio partido, decidiu que preferia renunciar a ser o primeiro presidente removido do cargo por meio de um impeachment. Então ele renunciou. Trump, porém, terá a distinção de ser, e talvez ele até aprecie isso, o primeiro a realmente ser removido por esse processo. Este é um péssimo lugar para todas essas pessoas estarem. De Hegseth a Gabbard, até qualquer um que ainda tenha um mínimo de decência nos ossos dentro desta administração, porque estão selando seu próprio destino para o futuro. Ao mesmo tempo, devo admitir, eles também podem estar selando o destino do Império Americano de uma forma muito significativa. Assim, deixarão um legado e tanto quando partirem. O que você acha da falta de clareza sobre as negociações e durante as negociações? Primeiro, eles disseram que iriam realizá-las e as anunciaram. J.D. Vance estava cheio de arrogância durante a coletiva de imprensa quando disse que estavam desistindo. E agora, a Bloomberg informou que o governo dos Estados Unidos está interessado em estender o cessar-fogo por mais 2 semanas. O que confirma o que você disse, que o governo Trump quer sair da guerra, mas talvez esteja se esforçando para encontrar uma narrativa que apresente isso como uma vitória. Quanto a Netanyahu, está razoavelmente claro que ele não quer que os Estados Unidos parem a guerra. Mas se o governo dos Estados Unidos está tão desesperado para encerrá-la, o que os impede? Acho que a realidade do que significa parar a guerra e a realidade da influência de Bibi Netanyahu sobre Donald Trump e talvez sobre outras pessoas também, não excluo o Congresso dessa influência. Mas vamos recuar um pouco e olhar para o que fizemos aqui. Volto àquela manchete do Haaretz, que achei bastante reveladora. Dizia essencialmente que tudo que o Irã precisa fazer para vencer esse conflito é não perder, enquanto os Estados Unidos e Israel precisam, para vencer, produzir uma vitória espetacular. Pois bem, nem está perdendo, ainda pelo menos, e é primeiro dos Unidos estão produtores para o Então Donald Trump está usando essas negociações, as negociações do Líbano, que supostamente serviriam para resolver as coisas. Mas o presidente Aoun está dizendo que enquanto Israel estiver em meu país, nada estará resolvido. E não tenho certeza se quero seguir com isso. E como ele está vencendo, e por ele não me refiro a Aoun, nem ao governo libanês, mas sim ao Hezbollah, é claro, eles estão vencendo no terreno, assim como fizeram em julho de 2006. E Israel sabe disso cada vez mais, por isso está se tornando cada vez mais brutal, matando mais e mais civis, pessoas que nem sequer estão envolvidas com o Hezbollah, morrendo apenas porque estão sob as bombas israelenses. E na Síria a mesma coisa está acontecendo. O governo lá agora se pergunta se qualquer tipo de relação com Israel não é, na verdade, algo mortal. E você tem os turcos, é claro, tentando convencê-los de que é de fato mortal estar aliado a Israel ou até mesmo próximo deles. Então a região está fervendo neste momento, pronta para se espalhar num piscar de olhos por causa dessa guerra de escolha que os Estados Unidos começaram a iniciar, sem qualquer estratégia além de vamos dar umas pancadas, vamos fazer uns bombardeios, vamos fazer um pouco disso, um pouco daquilo, o que na maior parte nos custou vidas humanas. Bilhões de dólares em equipamentos militares, aeronaves e todo tipo de outros recursos esgotaram ainda mais nossos estoques, a ponto de que se entrássemos agora em uma guerra real com a China,
eles nos derrotariam sem nem precisar se esforçar muito. Confundimos tanto a estratégia, se é que algum dia tivemos uma, e bagunçamos tanto a região em que mais estamos envolvidos neste momento, que agora tentamos colocar um chapéu estratégico sobre tudo isso, algo que supostamente faz sentido, bombardeando a iniciativa do Cinturão e Rota da China, a Ferrovia do Sul. Não dá para inventar uma coisa dessas. Os israelenses e nós temos lançado rodada após rodada de munições sobre essa ferrovia. E tenho uma notícia para eles. A história de bombardear ferrovias é bastante sombria. Na Segunda Guerra Mundial, lançamos mais bombas sobre as ferrovias alemãs do que se pode imaginar, e os alemães as reconstruíam da noite para o dia, e os trens continuavam circulando. Então eles nem estão realmente alcançando esse objetivo estratégico, o que faz algum sentido se você considerar que os Estados Unidos e a China podem um dia entrar em conflito para interromper essa estratégia. A capacidade de chegar em 25 horas dos portos do Pacífico ao coração da Europa, em vez de 2 dias e meio ou 3, era isso que essa ferrovia prometia para a China, assim como as outras ferrovias da iniciativa do Cinturão e Rota que passam pela Rússia, Ásia Central, Cáucaso e outras regiões. A Ucrânia está interrompendo grande parte desse esforço, o que, como eu disse, leva cerca de 16 horas para chegar ao coração da Europa. A Ferrovia do Sul leva 25 horas para alcançar o Cáucaso, a Armênia, o Azerbaijão e além. Então este é um propósito estratégico que alguém desenvolveu, provavelmente o Pentágono. Duvido que Trump saiba algo sobre isso, nem Hegseth, provavelmente o pessoal militar do Pentágono. Mas isso lhe confere ao menos um verniz de propósito geoestratégico. E se você acha que uma guerra com a China é inevitável, então isso tem um propósito genuíno. Eu pessoalmente não penso assim, mas muitos no Pentágono pensam. Enfim, tudo isso para dizer que as coisas não estão indo muito bem para o Império, e certamente não estão indo muito bem para Donald Trump. E eu diria o mesmo sobre Bibi Netanyahu, porque acredito que o destino de Israel, como um Estado judeu, já está selado. Não será mais um Estado judeu quando isso se acalmar um pouco, porque não pode oferecer aos judeus que para lá vão um refúgio seguro, que era o propósito de ter esse enclave na Palestina, ter um refúgio seguro em sua, entre aspas, pátria. Muito questionável, mas ainda assim pregado dessa forma para os judeus, principalmente na época vindos da Europa, é claro. Nós até sabemos agora, não sei se você já viu essa pesquisa, que havia judeus sionistas, ultra-sionistas, lá nos anos 1930 e início dos 1940, trabalhando com, e ainda trabalhando com, depois que a guerra se ampliou, nazistas, a fim de criar o tipo de medo nos judeus europeus que os levaria à Palestina. Sabemos disso agora. Na verdade, houve cooperação entre o grupo de Balfour, por assim dizer, de sionistas e Hitler, com o objetivo de fazer os judeus sentirem que precisavam deixar a Europa. Não dá para inventar algo assim. Isso é realmente terrível quando se pensa a respeito. E ainda assim faz sentido do ponto de vista de como impérios, seitas e grupos agiram ao longo da história, usando coisas que mais tarde seriam consideradas atrozes para promover seus próprios objetivos. E nesse caso, foram sionistas que hoje vemos demonstrar que estão entre as piores pessoas da face da Terra. Terrorista não é uma palavra adequada para descrevê-los. E agora estão novamente fazendo sua mágica em tudo, de Gaza à Cisjordânia, de Jerusalém Oriental à Síria, à Líbia ou ao Líbano, e bagunçando tudo, como geralmente fazem. E estamos no meio disso. E os americanos não conseguem compreender exatamente por quê. Eles não sabem se é apenas um pouco de chantagem, como os israelenses usaram contra Bill Clinton, ou muita chantagem, como talvez estejam usando contra Melania e Donald Trump. De qualquer forma, acho que cada vez mais americanos estão chegando à conclusão de que isso não é apenas trapaça. Não se trata apenas de pessoas gananciosas,
Essas pessoas existem, sem dúvida, incluindo Donald Trump. Mas é algo maior do que isso, ou mais profundo do que isso. E então seus olhos e seu raciocínio se voltam para Epstein. É nisso que eles veem a verdadeira razão de Donald Trump estar agindo da maneira como está. Colonel Wilkerson, I wonder if you could dissect for us. Coronel Lawrence Wilkerson, gostaria que o senhor pudesse nos explicar 3 coisas sobre as quais tenho pensado. Talvez não sejam totalmente diferentes, mas estão conectadas. A primeira está relacionada ao que temos discutido. Há uma disputa ou um vai e vem entre o que o governo dos Estados Unidos quer da guerra neste momento e o que os israelenses querem. Essa é uma parte. Em segundo lugar, o governo dos Estados Unidos está tentando construir uma narrativa de vitória ao sair desta guerra. Então, todas essas conversas, indo e voltando, talvez aconteçam porque eles querem uma oportunidade para apresentar isso como uma narrativa de vitória quando saírem. E por fim, há um desacordo genuíno, como dizem, sobre questões como o programa nuclear iraniano, o programa de mísseis balísticos do Irã, seus aliados e assim por diante. Quero dizer, esses são os termos e condições, ou até mesmo questões sobre o futuro das bases dos Estados Unidos na região, o futuro do Estreito de Hormuz e assim por diante. Quero dizer, esses são os termos do acordo de 10 pontos. Então, quais desses 3 fatores são os predominantes no que diz respeito ao futuro desse conflito? Acho que eu teria que dizer, e isso é o oposto do que Donald Trump quer que acreditemos, mas acho que eu teria que dizer que o problema nuclear está no fim da lista. É importante, mas está no fim. E digo isso porque não acredito nesta administração, e sei que os militares e outras pessoas influentes, mesmo dentro desta administração, acham que o Irã não é uma verdadeira ameaça aos Estados Unidos. Eles simplesmente não acham que o Irã seja uma ameaça aos Estados Unidos. Não é o patrocinador estatal do terrorismo que afirmamos que é. Na verdade, a Arábia Saudita supera o Irã nessa categoria de longe. E não é, e não foi. E a comunidade de inteligência, em 2007, 2008, por aí, realmente chegou a essa conclusão e não voltou atrás, mesmo com a DNI Gabbard lá, que os iranianos não tinham intenção de construir uma arma nuclear. Acho que essa foi uma avaliação justa, asterisco, nota de rodapé, mas não acho que seja mais uma avaliação justa, e voltarei a isso depois. Não tenho certeza se o governo sabe o que vou dizer, mas acredito que a situação agora é diferente. Quanto à sua gama mais ampla de perguntas, sim, estamos procurando desesperadamente, como mencionei antes, algum tipo de justificativa para a vitória, para que possamos sair disso. Até porque o Pentágono está dizendo ao presidente, mesmo com alguma oposição, que temos uma nova regra neste país. O chefe do Estado-Maior Conjunto tem tanto acesso ao presidente quanto o secretário de Defesa. E isso é novo. Isso tem sido assim desde a Lei Goldwater-Nichols. Portanto, se o chefe do Estado-Maior divergir do secretário, tudo o que ele precisa fazer é pegar o telefone e marcar uma reunião com o presidente. Eu não vi Kane fazer isso, mas não ficaria surpreso se ele fizesse. E ele pode acabar fazendo no futuro, porque Hegseth está se tornando cada vez mais difícil de controlar, desde a base, desde o pessoal fardado. Então, o que eles estão procurando agora, eu acho, é alguma forma de satisfazer Bibi Netanyahu. E estão esperando que esse acordo com a ONU no Líbano consiga isso. Não vai. Nem de perto. A ONU já disse que não tem certeza se vai sequer respeitar o cessar-fogo. E cessar-fogos nessa região tem uma definição muito estranha, porque nenhum deles está funcionando. Nenhum único funcionou. Este não está funcionando. E duvido muito que o supostamente firmado no Líbano vá funcionar também. Um relatório da ONU afirma que houve 10.000 violações do cessar-fogo desde novembro, o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Não estou inventando isso. 10.000.
Isso me parece moderado. E aposto que já houve 20.000 em Gaza. Ele não parou de matar. Eles não pararam de matar palestinos todos os dias. É uma quantidade menor, graças a Deus, mas ele não parou. E na Cisjordânia está ficando simplesmente atroz. Ontem, um prelado cristão em Jerusalém me disse que a cidade agora é um lugar de sangue, quero dizer, sangue de verdade, não apenas o fato de que Ben-Gvir quer sair matando pessoas no muro. Eles estão novamente expulsando pessoas de suas casas em Jerusalém. Então nada disso parou. Ainda está acontecendo e ainda é atroz. E como você disse, provavelmente são 20.000 quando se coloca tudo junto. O outro ponto que você mencionou, a narrativa da vitória. Não tenho tanta certeza de que Trump não tenha, se houver algo de estratégico em tudo isso, na guerra com o Irã, tido uma narrativa de vitória pronta o tempo todo. Ele continua tentando soltá-la aos poucos, testar o terreno, ver qual declaração vai repercutir ou soar convincente ou algo assim. E acho que ele tem sido particularmente mal sucedido, mesmo com o próprio grupo MAGA. Veja o ataque dele e o da Laura Loomer ao Tucker Carlson agora. Quero dizer, o ataque dela que vi foi feroz. Ora, Laura Loomer pode ser feroz pra caramba. E ninguém acredita nela. Ou pelo menos só as pessoas mais fanáticas que a seguem acreditam. Ainda assim, isso revela muito sobre o modo de pensar de Trump, eu acho, porque estou convencido de que muitos dos seus tweets mais escandalosos, suas intervenções mais absurdas à noite, quando o que ele escreve geralmente termina com "muito obrigado por ouvir" ou algo assim, são na verdade feitos por Laura Loomer. Então essa é uma força poderosa dentro da administração, mesmo que seja insana, mesmo que seja escrita e criada por megalomaníacos, o que de fato é. Ainda assim, reflete até certo ponto o desespero de Trump. E esse ataque de Laura Loomer contra Tucker, eu acho, deve ser o pior que já vi alguém lançar contra um ex-amigo no ambiente político de Washington, e ainda usar um substituto para fazê-lo. E o substituto aqui é Laura Loomer. Ataque feroz. É óbvio que o Tucker está mexendo com eles. E está mexendo com eles porque basicamente está dizendo a verdade. E ele está dizendo a verdade da perspectiva de um homem que conhecia bem o Trump, que falava com ele praticamente todos os dias, que podia ligar para ele, ser atendido e realmente conversar. Isso reflete o quão mal o MAGA em geral, mas o Tucker, é claro, em particular, se desentendeu com o grupo. Isso envolve tudo desde o assassinato de Charlie Kirk em diante. E acho que muita gente no MAGA está percebendo que de um lado do debate está o Tucker, e ele está certo, e do outro lado estão Laura Loomer, Donald Trump, Pete Hegseth, e eles estão errados. E isso é uma condenação nas eleições de meio de mandato. Eles vão ser esmagados nas eleições de meio de mandato. E com isso, quero dizer os republicanos. E quando ele perder a maioria republicana, não vai lhe restar nada além da força. E como se usa força interna para aprovar leis, para continuar fazendo o que está fazendo com o AIC, para continuar fazendo o que está fazendo com o Departamento de Segurança Interna em geral, para continuar fazendo o que está fazendo por meio de Scott Bessent no Tesouro, um completo idiota. Não dá, porque o Congresso vai bloquear cada passo que ele tentar dar. Ontem mesmo, um congressista republicano do Comitê de Apropriações da Câmara perguntou aos colegas de comitê: "O que estamos fazendo aqui? Isso é mais dinheiro do que gastamos em qualquer ano da Segunda Guerra Mundial. Vamos gastar mais de 2 trilhões de dólares no Departamento de Defesa em um único ano." Isso é uma insanidade. Bem, esse é um congressista republicano. Mike Rogers, é melhor você acordar porque seu comitê vai se voltar contra você rapidamente se continuar com esse tipo de gasto desenfreado. E do outro lado, os democratas estão dizendo aos seus aliados exatamente o que isso significa para todos os outros gastos discricionários federais. E o que isso significa é que eles vão desaparecer. Porque tudo está sendo consumido por pagamentos de juros trilionários sobre a dívida, agora em quase 40 trilhões de dólares.
e por esses quase 2 trilhões indo para o Pentágono. E se você observar o complexo de segurança nacional, ele ultrapassa 2,5 trilhões de dólares. Isso é insustentável, completamente insustentável, mesmo do ponto de vista fiscal. Então Trump precisa sair dessa situação, mas ele não sabe como. What do you make of the O que você acha da mobilização de rua mais discreta, ou melhor dizendo, relativamente mais fraca, de manifestações públicas contra esta guerra nos Estados Unidos? Há alguns relatos que apontam diferenças em comparação até mesmo com o período do genocídio na Palestina e com os protestos sobre a Ucrânia. Isso se deve principalmente à imagem que o Irã tem no Ocidente, ou há outro motivo? or is it something else? Let me be very, very crass and cynical. Deixe-me ser muito, muito grosseiro e cínico. E ainda assim, acredito, absolutamente preciso. O que realmente comove os americanos, Deus abençoe suas almas, é o alistamento obrigatório, a conscrição. A última vez que se viram grandes manifestações de costa a costa contra a guerra foi no Vietnã. E parte do impulso para isso, se não a principal parte, foi o alistamento. Agora o governo está deixando claro que pode ativar a reserva pronta individual. O alcance mais profundo que poderiam fazer no poço do poder militar americano, em termos humanos. E estão dando sinais de que pretendem reformar, ainda mais do que já estão fazendo tecnologicamente, o sistema de serviço seletivo. Na semana passada, a NPR neste país noticiou o maior número, veja só, de oficiais, bem como de soldados e suboficiais, solicitando o status de objetor de consciência que eles já viram. Agora, não são números enormes, porque nunca foram números enormes, mas é o triplo ou o quádruplo do que costuma ser. E essas são pessoas dizendo, tenho a sensação de que talvez eu tenha que ir para essa guerra. Tenho a sensação de que talvez eu tenha que ser enviado, vou sair. E claro, há muitas outras coisas que elas podem fazer também, e estão fazendo. Estão se declarando não destacáveis, estão engravidando se forem mulheres. Isso está causando um caos nas fileiras do estabelecimento militar americano, e só vai piorar. Quando isso chegar ao corpo político, ao povo americano, quando perceberem que seus filhos e filhas estarão vulneráveis à conscrição, então veremos o caos se instaurar neste país. E eu prevejo também que você verá muitos jovens do grupo de 18 a 24 anos, tanto homens quanto mulheres, mas especialmente homens, que irão para o México ou para o Canadá, que deixarão o país, irão embora e tentarão desaparecer. Estou falando de muitos deles, porque não querem ter nada a ver com essa guerra estúpida, e deixaram isso bem claro em pesquisa após pesquisa após pesquisa. Então, estamos brincando com o diabo aqui. Estamos lidando com um perigo extraordinário, na própria raiz do tecido deste império. E se você quiser ver o povo americano se levantar, isso é muito cínico, mas acho que é a única coisa que realmente vai funcionar. Diga a eles que você vai tirar seus filhos e filhas e mandá-los para essas guerras estúpidas. One quick question on the ceasefire. Uma pergunta rápida sobre o cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Antes de eu fazer uma última pergunta sobre sua análise das implicações de longo prazo desta guerra, alguns relatórios ou analistas estão dizendo que esse cessar-fogo foi praticamente imposto a Netanyahu pelo governo Trump, já que o Irã estava determinado a incluir uma cláusula de que o cessar-fogo também deveria abranger o Líbano. Por isso, é claro, eles não puderam trazer o Hezbollah diretamente para a conversa, mas puderam envolver o governo liderado por Najib Salam e o presidente Aoun e firmar um cessar-fogo que praticamente nada tem a ver com as questões substantivas do Líbano. Esses analistas dizem que os verdadeiros problemas no Líbano não são os programas iranianos de mísseis balísticos ou nucleares, mas sim a delimitação da fronteira, a segurança das pessoas que vivem ao norte e ao sul do rio Litani, e de forma mais ampla, a ocupação contínua de partes do Líbano por forças israelenses. Então, o que você acha desse acordo?
Ou, digamos, dessa conversa de cessar-fogo de 10 dias? Conversation or agreement, let's say. I think it's a farce, and I think President Obama knows that. Acho que é uma farsa. E acho que o presidente Obama sabe disso. Acho que a liderança do Hezbollah sabe disso. E sei que Bibi Netanyahu e sua clientela em Israel sabem disso. Ele disse categoricamente em suas reuniões privadas em hebraico: não vamos sair do Líbano, especialmente não ao sul do rio Litani. Podemos até estar um pouco mais adiante do que isso. Não vamos sair. E é preciso voltar e entender, ao longo do tempo, o que Israel tem feito categoricamente. E quase uma vez por década, se não com mais frequência, ao Líbano. Deixe-me dar um pouco de contexto histórico aos seus ouvintes. O Líbano, caso não saibam, como eu com 81 anos, foi em certo momento a pérola, a Paris do Mediterrâneo Oriental. Todo mundo queria ir a Beirute, sentar num café, tomar um café e olhar para o Mediterrâneo, ou o que fosse. Todo mundo queria isso. Era a potência econômica da região. Aí vem Israel, 1948, 1967, 73. Israel tomou uma decisão. Não podemos deixar o Líbano continuar competindo conosco economicamente. Então, periodicamente, temos que bombardear até destruir sua infraestrutura econômica. Basta olhar o que Israel tem feito. Toda vez que o Líbano começa a se reerguer e a recuperar um pouco de sua identidade, eles fazem tudo de novo. E nós, os Estados Unidos da América, somos cúmplices disso. Veja o que acabamos de construir no Líbano, uma das maiores e mais caras embaixadas do mundo. Por quê? Não é para os diplomatas, é para a CIA, o Mossad, o M6. É um complexo de inteligência. É enorme. Grande parte fica subterrânea. E não é para diplomacia. É para devastar a região com ativos de inteligência da Geórgia à Armênia e ao Azerbaijão, até onde quer que se queira operar em seguida. É para isso que serve. Então somos um agente de desestabilização tão grande no Líbano, e em sua eventual recuperação, que também não queremos, quanto Israel é. Essa é a realidade da situação. E você acha que Netanyahu vai deixar isso de lado depois de investir tanto tempo, esforço, bombas, balas e baionetas nisso? Nem pensar. Ele vai dominar o Líbano antes que isso acabe, em vez de aceitar algum tipo de cessar-fogo que lhes dê integridade parcial ou algo do tipo. Ele quer o gás e o petróleo deles também. Ele quer tudo no extremo leste do Mediterrâneo. Ele já tem Gaza. Ele simplesmente expropriou Gaza quando aconteceu o 7 de outubro. Então ele ficou com todo o gás e o petróleo de lá. Todo o gás e o petróleo do mar territorial de Israel. E vai pegar o do Líbano também. Esse é o Bibi Netanyahu. Agora, isso vai funcionar? Só vai funcionar se os Estados Unidos continuarem ao lado dele. E eles vão ter que ficar com ele por pelo menos mais uma década, enquanto ele consolida tudo isso. E como eu disse, não acho que ele vá ter um estado de onde operar, pelo menos não um estado judeu. Acho que ele acabou. Acho que ele está fora. Ele certamente estará fora até outubro. Ele não vai vencer a eleição. E se ele tentar, por força maior, garantir sua liderança contínua, acho que os israelenses vão se levantar, levá-lo a julgamento e colocá-lo na prisão. Isso não vai resolver as coisas, mas pelo menos seria um atraso momentâneo no que Netanyahu quer fazer. Então acho que Israel vai ter que realmente examinar o que quer ser no futuro. Pode ser um Estado democrático que acolhe a todos, cristãos, árabes, quem quer que seja, ou pode ser um refúgio judaico totalitário, de apartheid e assim por diante, e desaparecer. E desaparecerá se fizer essa escolha. Portanto, temos que torcer para que alguém lá dentro, em algum lugar, tenha um estalo, uma luz se acenda em sua cabeça e perceba que é preciso uma abordagem diferente para o Levante. Enquanto os Estados Unidos continuarem ajudando a orquestrar os esforços contra a Síria, o Líbano, o Irã e outros lugares, isso pode ser uma impossibilidade. Então talvez simplesmente desapareçamos junto com eles, no sentido de perdermos qualquer influência real no Levante ou no Sudoeste Asiático em geral. Acho que nossa influência ali está diminuindo drasticamente.
E acredito que quando qualquer conclusão for alcançada nesse conflito atual com o Irã, estaremos fora, completamente fora. Podemos estar voltando a uma estratégia anterior chamada equilíbrio offshore, em que não tínhamos tropas em solo algum na região, poucos contratados, mas nenhuma tropa de real importância, nem no Kuwait, nem no Catar, sem a ilha, sem a base aérea Príncipe Sultão, sem forças dos Estados Unidos em solo na região, incluindo forças aéreas. E nós enviaríamos ativos marítimos para o norte do Mar da Arábia e o Mar de Omã. Se acontecesse algo que precisássemos influenciar, usaríamos esses ativos para atacar o que fosse necessário. Foi isso que fizemos por 40 anos. Uma estratégia muito melhor, aliás. Mas nem tenho certeza, no entanto, de que quando tudo isso acabar, teremos capacidade militar para executar essa estratégia. Vamos apanhar nos próximos 5 a 10 anos. Eu não estarei vivo, mas acho que será uma surra que o resto do mundo vai nos dar, e vai nos dar com força. Xi Jinping vai assumir o controle dos mercados de moeda do mundo. Ele disse que vai fazer isso, e eu acredito nele. E dentro de uma década, o renminbi será a moeda base do mundo, não o dólar. Quando isso acontecer, estaremos tão incrivelmente endividados e incapazes de lidar com essa dívida, fazendo com que outros a comprem de nós, que teremos de nos retrair de forma drástica. Fico me perguntando se isso vai nos levar 20 ou 30 anos para acontecer. Então estaremos mergulhados de vez na crise climática, sem os recursos necessários para enfrentá-la, e provavelmente também uma corrida armamentista nuclear, que nós mesmos iniciamos, e agora estamos tentando ao máximo acompanhar, mas estamos perdendo feio e, portanto, teremos um incentivo para atacar primeiro. Esse não é um futuro muito promissor. Você já respondeu a algumas partes da minha pergunta final. Ainda assim, tenho discutido esse tema com muitos de nossos convidados, então gostaria de saber se você tem algo a acrescentar sobre o impacto ou as implicações de longo prazo da guerra atual que estamos presenciando. Com o embaixador Chas Freeman, conversamos sobre a importância do Irã emergir como uma potência na região, especialmente por seu controle sobre o Estreito de Hormuz e, consequentemente, uma parcela significativa da energia mundial. Também discutimos o enfraquecimento do sistema do petrodólar com o professor Prabhat Patnaik, como pode ser o futuro diante da disrupção no mercado de energia, e como os excedentes do mercado de 2 a 3 trilhões de dólares já não estão sendo reinvestidos em ativos financeiros dos Estados Unidos. The US financial assets, it destabilized the dollar system and the implication. Isso desestabilizou o sistema do dólar, e as implicações disso daqui para frente são significativas. Também discutimos uma possível aceleração na busca por tecnologia chinesa de energia verde, dada a crise energética que temos visto em todo o sul global por causa do estrangulamento de pontos críticos de trânsito. Devo acrescentar mais algumas coisas. Acho que as conversas no leste asiático são muito interessantes, como as leio em Taiwan, Coreia do Sul, Japão e Filipinas. Sobre a busca por garantias de segurança dos Estados Unidos, dada a vulnerabilidade que observaram nos estados do Golfo Pérsico com contratos sementes. E por fim, talvez estejamos entrando em uma era de crescimento econômico mais lento, já que a insegurança tende a se acumular. Como diz um artigo do Financial Times de hoje, é uma era de acumulação. Ou seja, cada vez mais países vão estocar fertilizantes, petróleo, e as empresas vão reter mais plásticos e assim por diante. O que, como aprendemos em Economia 101, não é bom para a economia, porque cada vez mais recursos acabam sendo bloqueados de maneiras improdutivas. Se você pudesse acrescentar algo ao que eu disse, em termos das implicações de longo prazo desta guerra. Bem, nos seus últimos comentários, você sabe, isso já começou de certa forma com a Covid, e muitas pessoas esperam que isso se aprofunde e se torne ainda mais intenso, como você acabou de destacar.
Acho que você respondeu à sua própria pergunta, mas gostaria de apontar um aspecto de curto prazo disso que você mencionou brevemente, e quero garantir que todos entendam. Já disse isso em muitos podcasts, e estou tentando divulgar essa mensagem. O Irã tem um segundo conjunto de alvos. Esse segundo conjunto de alvos será atingido, devemos esperar, com o mesmo tipo de inteligência precisa, o mesmo tipo de devastação, pense em Bahrein e na mais antiga refinaria do Golfo, completamente destruída, e o mesmo tipo de cautela, por assim dizer, mais ampliada em termos de vítimas que não são necessariamente dos Essaouira, ou talvez nem mesmo relacionadas aos Essaouira, em comparação com o primeiro nível de alvos. O que isso vai significar, se acontecer, se eles executarem mesmo uma parte disso, quanto mais toda a lista de alvos, é que, como a maioria dos economistas concorda, até o fim de junho estaremos diante de uma recessão global. E por volta de setembro ou outubro, poderemos estar diante de uma depressão global. Pense em 1928, 29, 1930, 31, 1932. Esse foi o período crítico que chamamos de Grande Depressão nos Estados Unidos. Ela levou o FDR ao comando do país e, em certos aspectos, acabou contribuindo para a Segunda Guerra Mundial. Não que isso seja necessariamente o ponto culminante, mas o que estou tentando dizer é que o dano econômico pode ser acelerado muito rapidamente, e seria principalmente o Irã o responsável por isso. E essa guerra de escolha, esse início estúpido e idiota da guerra por nossa parte, foi o que a causou. E além disso, nós, aqueles de nós da comunidade de inteligência aposentada, por assim dizer, e da comunidade militar aposentada, fomos informados de forma confiável. Acredito de que o que está acontecendo com o Irã agora é semelhante ao que aconteceu, em circunstâncias diferentes, com a Ucrânia no início ou mais ou menos na metade da operação militar especial, quando compartilhamos dados de satélite muito sofisticados com os ucranianos, e eles usaram essas informações para ajudá-los a atingir de fato ativos russos de resposta nuclear. Russian nuclear response assets. A very dangerous move to which uma jogada muito perigosa, e todos estamos aliviados que Putin não tenha respondido da forma como teria direito, considerando que a Ucrânia atingiu ativos de alerta antecipado e de ataque em seu complexo nuclear. Dito isso, agora acreditamos que um satélite igual, ou possivelmente ainda melhor, está sendo fornecido pela China para uso iraniano. Isso significaria que esse segundo nível de alvos não apenas seria atingido com precisão e devastação incríveis, mas também cobriria toda a região. Estamos falando de eliminar aproximadamente de 10 a 20% das instalações de produção imediata da Arábia Saudita em todas as categorias. Estamos falando sobre Ras Tanura, por exemplo, que está produzindo cerca de 505 mil barris por dia, ou algo assim neste momento, e está parando completamente. Quando fizemos isso no exercício de interrupção do petróleo em 2009, em Pequim, realizamos um exercício com a participação da maioria dos países do mundo, Marriott, Lloyd's of London, AIG, todas as grandes seguradoras, o West Texas Intermediate e o Brent Crude, os referenciais, subiram para cerca de 208 ou 209 dólares da noite para o dia. As seguradoras se recusaram a oferecer cobertura e os transportadores não quiseram embarcar. Isso não tinha nada a ver com bloquear a Austrália ou algo do tipo. Tinha a ver com a destruição que foi feita em Ras Tanura. E isso será sentido em toda a região se o Irã for forçado, e acho que eles vão ver dessa forma, a passar para esse segundo nível de alvos. Então o Império enfrentará uma grande questão. Ele rompe o cordão umbilical com Jerusalém e basicamente diz: estamos fora, vocês estão por conta própria. Ou Epstein, e o que quer que esteja incomodando Melania e Donald Trump tem poder que nem isso conseguimos fazer. Nesse ponto, a economia global seria devastada. The globe, economically speaking, will be devastated. Bem, vamos encerrar por aqui, Coronel Lawrence Wilkerson.
Muito obrigado pelo seu tempo e tenha um excelente restante de dia. Você também. Obrigado. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudia Jotchman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.